Boa noite. Hoje eu queria falar rapidamente sobre esse período que a gente está vivendo, que é a Quaresma. A gente fala isso bonito, mas talvez não entenda o que a gente está falando, né? Quaresma é um momento que o Senhor convida a igreja inteira, cada um de nós, a ir por deserto, né? Tem algumas pessoas, eu sei, que são especialistas em deserto. Tem gente que adora o deserto, né? E talvez não a cada um de nós, nesse chamado que a igreja está fazendo, a gente tem que saber ir para o deserto como Jesus foi para o deserto. Então a gente vê a primeira coisa, né? O que aconteceu? Jesus, ele vai, encontra João Batista, é batizado nas águas do Jordão e fica cheio do Espírito Santo. Ele cheio do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito de Deus o leva para o deserto. Então, a primeira coisa a pensar nessa situação é que é o Espírito de Deus que nos leva para o deserto. Porque o Senhor quer trabalhar na gente. E quando o Senhor nos leva para o deserto, Ele nos leva para uma purificação. Ele nos leva para uma alteração. Ele nos leva para fazer algo diferente. Ele quer nos tirar das nossas comodidades, das nossas certezas, dos nossos sentidos, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. Então o Senhor nos chama a ir para o deserto. E é no deserto, sempre, que a gente aprende. As maiores lições de todos os santos, de todos os homens de Deus, mulheres de Deus, são tiradas do deserto. Então, você veja como aconteceu com Jesus, para te ter uma ideia. Ele vai para o deserto e começa a jejuar, a orar e jejuar. Então, primeira coisa que o Senhor está chamando você, já é a segunda, né? A primeira coisa é encha-te do Espírito de Deus. Que o Senhor sopre sobre você e que o poder do Senhor te encha como encheu o coração de Jesus, a vida de Jesus, e que te faça uma criatura nova. E com a criatura nova, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, que o Senhor te leve para o deserto, para começar a uma vida diferente. Veja, vou botar uma outra pessoa, Paulo. Paulo teve naquela viagem que ele estava indo para, esqueci o nome da cidade, mas ele estava indo para aquela cidade e ele tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, né? Ao cair do cavalo, ele volta à sua humanidade, ele volta a ser pequeno e fica cego. Então ele precisou ficar cego, ele precisou cair do cavalo, ele precisou ser rebaixado por Deus para que ele olhasse para Deus. Ele precisou ficar cego para olhar para Deus. Os planos de Deus não são bem diferentes do que você imagina, né? Mas é assim mesmo que funciona. E assim, ele foi levado para aquela cidade, teve um desafio para um servo de Deus daquela cidade, e ele foi lá, esse servo de Deus, e foi orar por um inimigo. Olha que coisa interessante. Quantas vezes você já rezou por um inimigo? A um perseguidor? E o perseguidor virou o grande Paulo, santo da igreja e com diversos ensinamentos. Mas, logo depois disso, o que acontece com Paulo? Paulo é levado para o deserto e passa algum tempo no deserto aprendendo de Deus, aprendendo das comunidades de cristãos que existiam naqueles locais, tudo que Jesus ensinou, tudo que ele viveu aquilo. Quando ele estava pronto, ele sai do deserto para pregar. Paulo, Jesus, Elias também acontece isso. Quer que eu conte? Outro vídeo. Esse aqui não vai dar tempo. Então, mas Deus nos chama a ir ao deserto para aprendermos, para mudar, para aperfeiçoar, né? Como a palavra diz, né?
O servo, ele é purificado como a prata no cadinho. O cadinho é um instrumento de ferreiro na qual ele bate no ferro, no bronze, vai endireitando, vai deixando, vai polindo, até que aquilo fique perfeito. Esse é o exemplo de Jesus. Então ele vai deixar que bata, ele vai deixar o clima esquentar, ele vai deixar situações dificílimas no deserto, para que ele venha aperfeiçoar você. Se você quer ser grande nesta vida, você vai ter que ir para o deserto. E depois que você aprende com que no deserto é que Deus faz as grandes alterações, tem os grandes milagres, tem as grandes manifestações de Deus, você vai gostar de ir para o deserto. É fácil? Não. É bom? No final. Durante é complicado. Como disse a palavra, Jesus foi para o deserto, orou e jejuou durante 40 dias e no final teve fome. Ou seja, ele viu toda a sua humanidade. Assim que aconteceu com ele, acontece também conosco. E vem todas as provações. Jesus, a palavra nos indica que ele teve 3 grandes provações, né? O comer, o ter e o poder. E veja como ele respondeu com a sabedoria da palavra. E ali vai indicar como nós saímos das provações, das tentações e das probleminhas com o espírito maligno. Ali ele indica, né? Mas é um caminhar que você vai ter que ter. Eu não gosto do deserto. Então você vai ser uma criança espiritual a tua vida inteira. É que nem o cristão que fala, eu gosto do evangelho, mas as cartas eu não gosto e não aceito. Então, querido, você não é nada. Por quê? Porque a carta é pegar o evangelho e trazer para a vida, para o seu dia a dia e nos pormenores te ajudar a crescer. Então, eu já consegui ler o Evangelho. Ótimo, querido. Vai ler as cartas, porque o Senhor precisa te purificar, como purifica a prata, como purifica o ouro, porque o Senhor quer que você seja santo, como Ele é santo. Se você gosta de um desafio, o desafio foi lançado pelo próprio Deus, que te chama. Que Deus, o que é Pai de Jesus Cristo, o Deus da criação, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus. E Ele te chama para esse desafio. O desafio está lançado para você e para todos aqueles que resolverem seguir a Ele. A coisa mais interessante é que essa caminhada fica muito interessante. Os desafios são enormes. Deus faz cada coisa impressionante. E Ele quer que você veja, que você testemunhe e que isso mude o seu coração. E que no final isso tudo ainda gere fé em você para que você continue a progredir. Então, boa quaresma, bom desafio, bom deserto. Depois a gente fala sobre isso. Amém?